Bom dia, amada igreja. Bom dia aqueles que nos acompanham via online. Deus nos deu um bom tempo de culto. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé e nós iniciarmos com essa música, essa canção. A esperança está no nosso Deus. Hoje é um dia especial para o nosso país, mas que a nossa esperança não esteja apenas focada apenas nos homens, mas no nosso grande Deus. Amém? Defensor, nosso Consolador, o eterno Deus. Nessa manhã eu queria, junto com a igreja, ler o versículo que a criançada
decora toda semana, né? Leva para casa, faz a meditação com a família. Enquanto a gente vai ler o versículo, hoje nós temos uma convidada especial aqui com a gente, Ana Heloísa. Ela vai cantar para a gente essa manhã aqui umas músicas dela, apresentar algumas músicas, apresentar um projeto que ela faz parte da missão, e a gente tem um de poder ouvir e poder estar com ela. Enquanto elas estão, a banda e ela está vindo para cá, a gente vai ler o versículo, tá bom? Crianças, ficam de pé. Cadê as crianças? Criançada, vão ficar de pé. Quero ouvir bem alto. Não só a voz do bem não, tá bom? A voz de todo mundo, tá bom? Vamos lá. Primeiro a referência, depois o versículo, depois a referência novamente. Vamos lá. Romanos 1. Porque o Evangelho muito bem! Só a prole do Jonatas ali, né? Muito bom. Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A justiça vem de Deus, não de homens. Amém? Ana Heloísa se apresenta para a gente. Eu conheço muito pouco, eu vi ela ali na conferência. Muito obrigado pela presença. Ela vai se apresentar aqui para a gente, dizer de onde que ela é, enfim, a missão. Obrigada, pastor. Bom dia, irmãos. Eu tentei treinar para dar bom dia em japonês, mas eu não vou arriscar. Vamos ficar no português mesmo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Como o pastor falou, meu nome é Ana Heloísa, eu venho lá do Rio Grande do Norte, né, um estado do Nordeste, morava na cidade de Natal e agora eu estou ali no Amazonas, envolvida com um projeto missionário com ribeirinhos e indígenas, que depois das músicas a gente vai compartilhar um pouco com vocês nessa manhã. Hoje nós vamos cantar 2 músicas autorais minhas, são músicas novas para a maioria dos irmãos aqui, eu acredito, mas eu queria te convidar a abrir o seu coração, a meditar nas letras que vão passar aqui. Se você aprender alguma melodia, alguma frase, algum refrão, cante aqui com a gente e que essas músicas possam te edificar nessa manhã. Amém? Vamos cantar uma música chamada Dois Castelos. Queria te convidar a ficar de pé nesse momento, enquanto nós louvamos essas canções. Os pés viajam, os joelhos tremem.
Cristo é a rocha da igreja e é nele que a gente precisa colocar a nossa esperança, como o pastor já falou. A próxima música que a gente vai cantar, irmãos, ela se chama O Caminho e o Guia. Ela foi inspirada numa vivência missionária que eu tive. Na primeira vez que eu vim para a região norte, eu fui para o estado do Amapá, para um projeto missionário lá, e voltei com aquela sensação no coração de que Deus estava me levando para onde Ele queria, como um vento que vai levando uma folha, um barco, para onde Ele quer. E aí essa música é uma música bem brasileira, com raízes do nosso Nordeste. Então, eu queria te convidar também a celebrar com as palmas, né, se você quiser, essa canção. Vamos lá. Dos quatro cantos o vento sopra a vela pra um lugar nos confins da terra. E quando eu vejo já estou lá, onde ele disse que ia me levar. Dos quatro cantos o vento sopra a vela pra um lugar nos confins da terra. E quando eu vejo já estou lá, onde ele disse que ia me levar. Não foi por merecer que ele me levou a outro lugar. Não foi porque eu tinha alguma coisa boa pra dar, mas foi porque um dia tua graça me alcançou. Então você chamou e eu disse, ai de mim, só vou viver se for assim, falando do seu nome, da sua morte e vida, da graça, do perdão e do amor que já pagou toda a dívida. Espalha essa notícia aonde eu for cantando, e sempre ao meu lado teu Espírito a vela vai soprando. Não foi por merecer que ele me levou pra Belém do Pará. Não foi porque eu tinha alguma coisa boa pra dar, mas foi porque um dia tua graça me alcançou. Então você chamou, eu disse, ai de mim, só vou viver se for assim, falando do seu nome, da sua morte e vida, da graça, do perdão e do amor que já pagou toda a dívida. Espalha essa notícia aonde eu for cantando, a vela vai soprando. Não conheço o caminho, mas conheço bem meu guia. Não conheço o caminho, mas conheço bem meu guia. Amém. E agora, irmãos, podem se sentar. Eu queria convidar aqui minhas irmãs Débora e Thalita. Pode vir. Nós vamos falar brevemente sobre o projeto Rio de Esperança, que é a missão que nós apoiamos lá no Amazonas. Eu não sei se eu passo aqui ou se controla aí o slide. Como é que eu controlo aqui? Tá.
Ok, pronto. Então, meus irmãos, eu, a Débora e a Thalita, nós somos voluntárias de 1 ano desse projeto e a gente quer apresentar um pouquinho para vocês. Quem nós somos? Quem é o Rio de Esperança? Né? Nós somos missionários da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, né? E da Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, que é a MEAP. Não sei se os irmãos já ouviram falar da MEAP aqui, né? Mas acredito que sim. E aí, esses missionários que estão aqui na foto, o Eduardo, a Donária e o filhinho deles, o Pedrinho, eles foram os missionários pioneiros para trabalhar nessa região que a gente está hoje, que é a região do Rio Purus. É o 4º rio mais longo da bacia amazônica e um dos menos evangelizados. A gente vai explicar mais para frente sobre isso. Mas eles iniciaram essa jornada em 2016, eles fizeram uma pesquisa de campo no Amazonas. Eles já tinham o desejo de trabalhar com os que pouco ou nada ouviram do Evangelho, descobriram a situação do Purus e aí abriram uma base em Pauini. Pauini é uma cidade que fica bem no sul do Amazonas, já pertinho ali do Acre. É uma das cidades mais pobres do Brasil, com baixos índices de IDH, mas é uma cidade estratégica para o público que a gente quer alcançar, que são as comunidades ribeirinhas e as aldeias indígenas ali ao longo do Purus. Aqui é uma foto da nossa equipe, né? Então, além dos missionários, estamos eu e as 3 meninas que estão aqui, eu e a Débora e a Thalita. Essa aqui é uma família que veio com a gente, de voluntários também. Nós temos atualmente 5 famílias, fora nós 3, né? Tem 5 famílias fixas. Aqui, nessa foto aqui, esses são Jaime e a Cilane, eles são obreiros nativos, eles são indígenas ali daquela região, que foram alcançados pelo Evangelho e hoje servem como missionários fixos nessa equipe. E aí, falando um pouquinho mais sobre o Rio Purus, se vocês verem aqui no que dá para ver dessa imagem, é um rio bastante sinuoso, cheio de curvas. O Rio Purus, ele nasce ali no Peru, né? E como eu falei, ele é o 4º rio mais longo, ele tem quase 3.000 quilômetros de extensão e existem cerca de 1.000 comunidades ribeirinhas sem presença evangélica. Essas comunidades, elas são comunidades pequenas, às vezes tem 10 famílias no máximo, né? Não são comunidades numerosas, mas a gente crê que Deus quer nos levar até esse povo também. E aí, falando um pouquinho sobre o nosso público, né? Quem a gente quer alcançar? Nós trabalhamos com indígenas, mas o nosso foco é com ribeirinhos, porque eles se concentram em maior número, né, nessa região que a gente trabalha. E os ribeirinhos, eles são descendentes nordestinos que vieram para o Amazonas na época da borracha, né, no século XIX. Eles se miscigenaram ali com as etnias indígenas, então a gente encontra já famílias que já são bem misturadas, né? Tem ribeirinhos e tem indígenas também. Eles vivem da pesca, da caça, do extrativismo, do roçado, né, da farinha. Eles vivem do que tem disponível na natureza. E eles vivem muito isolados também. A gente trabalha atualmente em 3 comunidades, uma aldeia e 2 comunidades. E para a gente chegar até a última comunidade, a gente leva cerca de 8 horas de barco, né? E tem comunidades que estão ainda mais longe, mas essa é a média de tempo que a gente gasta. Quando o rio baixa, a gente demora ainda um pouco mais. Então, esse isolamento econômico, social e religioso também, né? Porque eles têm dificuldade, muitas vezes, de ir a uma igreja, se não tiver uma igreja implantada na sua comunidade ou ali próximo, né? Isso é um agravante, né? Uma questão que a gente leva em consideração. Em relação às crenças, né, religiosas dos ribeirinhos, eles têm crenças misturadas. Então, existem coisas do catolicismo misturado com fábulas amazonenses, né? Eles são povos bem sincréticos, né, nas suas crenças. Agora a Débora vai continuar falando para vocês. Graça e paz, meus irmãos, é uma alegria estar com vocês aqui. Então, o que nós fazemos? Nós servimos a mais de 300 famílias ribeirinhas e indígenas a partir dos nossos projetos sociais e também de plantação de igreja, sempre visando a expansão do reino.
E quais os nossos objetivos? Como a Ana acabou de falar, o Rio Purus ele é o rio menos evangelizado da Bacia Amazônica. A cidade de Pauini, que é a cidade onde nós moramos, ela está entre as 30 cidades mais pobres do Brasil. Então, o nosso primeiro objetivo é evangelizar todo o Rio Purus, todas as comunidades ribeirinhas e indígenas que existem ali na margem do rio. A segunda é discipular, fortalecer e capacitar os novos líderes. A nossa ideia é que os próprios nativos, as pessoas que moram na comunidade, elas possam ser discipuladas e capacitadas para também discipular outras pessoas. E o terceiro objetivo é formar líderes das próprias comunidades. Juntar esse pessoal, discipular, cuidar deles, para que eles também possam ter uma visão de expansão do reino e também possam evangelizar junto conosco. Agora a Thalitinha vai estar falando sobre o que nós temos feito. Bom dia, Pai do Senhor. Então, vamos lá, o que temos feito, né? Hoje, temos 3 igrejas que foram plantadas em 3 comunidades. 2 comunidades e uma aldeia, que fica na aldeia Cacuri, na comunidade Praia do Maitá, e em Vila Dedé. Além do apoio missionário que damos nessas igrejas, né, a gente planta essas igrejas e também a gente apoia lá, né, com os trabalhos de lá. A gente dá também apoio a lideranças, né, e tem sido treinadas e mentoreadas. Então, a gente planta igrejas, mas também a gente treina os próprios membros dessa igreja para ser líderes da sua própria comunidade. Por exemplo, como líderes para cuidar de criança, para ter momentos com adultos, com jovens. Então, a gente também faz isso. E, além disso, né, somando a isso, em parceria com a Asa de Socorro, desenvolvemos o projeto de água limpa, porque o Rio Purus é um rio muito sujo. Então, ele traz muitas doenças para o nosso intestino, né? Então, o que foi que os nossos líderes pensaram? Vamos tratar lá da base, né? Vamos tratar da base. Então, eles fazem essa parceria com a Asa de Socorro e tratam a água e dá para a comunidade água limpa. Então, em cada comunidade, hoje eu não sei quantas, eu acho que 28 comunidades hoje, graças a Deus, tem água limpa na sua casa. E aí uma mensagem, né, dos nossos líderes para vocês, né? Nossos muitos irmãos ribeirinhos e indígenas têm amor pela palavra de Deus, têm anseio de congregar e aprender as escrituras sagradas. Eles são os nossos professores em muitos aspectos da vida cristã. No entanto, o barco não pode ficar no porto. Estamos sempre em movimento no rio e você pode segurar o remo para discipular, evangelizar, desenvolver projetos, usar os seus dons e talentos. Compreenda as necessidades, aceite o desafio e deixe Jesus comandar o seu barco por essas águas. Ao Senhor das matas, rios e de todos os fios, seja a glória para sempre. Amém. Amém, irmãos. E aí, para finalizar, a gente queria agradecer pelo espaço de vocês deixarem a gente compartilhar do projeto aqui. Queria pedir que vocês estivessem orando por nós. Eu, Thalita e Débora estamos num voluntariado de 1 ano. A gente chegou em março e a previsão é que a gente fique até março de 2023 no Amazonas, mas a gente está orando para ver o que o Senhor orienta, né? E se você quiser saber mais, siga o nosso Instagram, @Projeto Rio de Esperança. Você pode enviar mensagem para nós, se quiser saber mais informações. Obrigada pela oportunidade, gente. Tantas necessidades, né? Vamos ficar de pé, orar pelo projeto, que Deus possa dar força, dar perseverança, né? Precisam. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado, Deus, pelo teu cuidado, sustento, obrigado pela presença das irmãs aqui conosco, um projeto que elas desenvolvem ali nos ribeirinhos, que o Senhor possa capacitar, dando forças,
renovando suas forças físicas, emocionais, espirituais, que elas possam sentir realmente a presença do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem levantado pessoas em meio a tantas dificuldades, tantos lugares que precisam ser alcançados, e o Senhor tem levantado. Obrigado, Senhor, pela disposição dessas irmãs, que o Senhor continue abençoando o ministério, a vida de cada uma delas também. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, gente. Obrigado. Pastor Marcos, a palavra hoje é com ele. Nós temos o privilégio sempre, né, de ter pessoas do Palavra Vida conosco, trazendo a mensagem, podendo enriquecer o nosso culto também. Vou pegar um tempo. Resgatou do império das trevas para o reino da luz. Antes escravos do pecado e do medo, mas por seu sacrifício temos redenção. Ele é a imagem de Deus invisível, primeira criação. Tudo criou, tudo formou, e nós adoramos ao verdadeiro Deus, nosso Senhor. Quem é esse Deus que nos resgatou do império das trevas para o reino da luz? Antes escravos do pecado e do medo, mas por seu sacrifício temos redenção. Ele é a imagem de Deus invisível, como primeira criação. Tudo criou, tudo formou, e nós adoramos ao verdadeiro Deus, nosso Senhor. Trouxe a paz através da cruz, enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, mas ressurgiu e agora podemos cantar quem Ele é. Ele é a imagem de Deus invisível, como primeira criação. Tudo criou, tudo formou, e nós adoramos ao verdadeiro Deus, e nós adoramos ao verdadeiro Deus, nosso Senhor. Amém. Pode sentar. Para aqueles que estão nos acompanhando online,